Olá pessoal, tudo bem? Me chamo professor Tiago, estou de volta mais uma vez para a disciplina de Tecnologia e Inovação. Estou aqui com a professora Carla e hoje a gente vai falar de um tema que é super legal porque faz a gente compreender bem melhor o que a gente viu a aula anterior, não é isso, Carla? Exatamente. Na aula anterior a gente falou sobre hardware, lembram o que é isso? Ferramentas, ferragens, a gente vai ver o que é. E também falou sobre essa cultura digital. E a gente deu até um spoiler na aula passada de que a gente iria começar brincando. E uma brincadeira que vocês com certeza conhecem, não é? Dá uma olhadinha na tela aí para ver se você consegue ver qual é a brincadeira. Tem uma pedra, tem um papel e tem uma tesoura, não é isso? Isso. Então, volta para cá para a gente discutir um pouco. Então, é aquela brincadeira chamada pedra, papel e tesoura, não é isso? Que a gente brinca com as mãos, não é? Então, quais são os símbolos para a gente representar a pedra? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que a professora Carla não sabe como é a brincadeira. Tá. E eu vou dizer a ela como é que funciona, tá certo? Então, vamos lá. Carla, a brincadeira funciona da seguinte forma. Você pode escolher 3 possibilidades. Você pode escolher a pedra, você pode escolher a tesoura e pode escolher o papel, tá certo? Então, a gente vai aqui, tipo, cada um escolhe algum desses objetos. Pedra, papel ou tesoura, tá certo? Só que tem o seguinte, além de você poder escolher qualquer um desses, existe uma, vamos dizer assim... Hierarquia, né? uma disputa dessa hierarquia. Quem ganha de quem? Então, a ideia é o seguinte, vamos lá. Cada um perde para um, ganha para outro. Vamos imaginar o seguinte, vamos começar com pedra. A pedra, ela vai ganhar para tesoura. Ela quebra a tesoura. Mas ela vai perder para o papel. Porque o papel enrola ela. Aí vamos para o próximo. Pedra, vamos para o papel agora. O papel também, ele vai ganhar para um, vai perder para o outro. Ele vai ganhar para a pedra. Porque ele vai cobrir. E ele vai perder para quem? Para a tesoura, porque a tesoura vai cortar o papel. Exatamente. E o próximo objeto é a tesoura. Ela também vai ganhar para um, vai perder para outro. A tesoura, ela vai ganhar, que a gente já viu, para o papel. E vai perder para a pedra, porque tá a pedra quebra a tesoura. Então, vamos brincar? Vamos lá. Perdi. Perdeu. Perdi de novo, tá vendo? Então, percebe que essa brincadeira a gente só usou para falar do tema da aula de hoje, né? Que a gente vai falar sobre software. Mas espera aí, eles devem estar imaginando, tá, software é brincar, é de papel, de pedra, papel e tesoura, vamos brincar então. Não, olha só, uma outra forma de brincar. Exatamente. Dá uma olhadinha aqui nessa placa, né? Essa placa Toca aí, eletrônica. Cleitinho. Essa placa eletrônica aqui, só a placa sozinha, ela é um hardware que a gente viu na aula passada, né? Ela tem várias pecinhas aqui que, juntando todas elas, ela tem um funcionamento específico. Então, essa plaquinha aqui o que foi que a gente fez? A gente ensinou a ela essa brincadeira do pedra, papel e tesoura, tá certo? Então, nesse visor aqui, ela aparece alguns elementos. Por exemplo, esse que está aqui é como se fosse uma pedra, né? Aí, quando eu balançar, ele vai mudar para outra. Agora, ele ficou uma tesoura, né? E agora, ele vai ficar pedra de novo, tesoura, ou seja, papel. Ele vai mudando esses elementos aí, então é como se eu tivesse ensinado a essa plaquinha, a esse hardware, como é que ele deve proceder. E aí a gente poderia brincar, né? Cada um vai pegando, vai vendo qual é o que vai... Isso. E como é que você ensinou? Da mesma forma, gente, Tiago começou ensinando, né, a mim como é que a gente jogaria. Por quê? Imagine não, né? O hardware, ele não sabe de nada. Ele não vai saber. E o software, ele vai passar aí do passo a passo. O Tiago foi bem paciente quando disse, Carla, vai ser assim, 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 assim. Foi passo a passo. E aí, o que é que tem a ver com software? Exatamente. Dá uma olhadinha na tela aqui, é basicamente isso, né? Ou seja, o hardware, ele precisa de alguma coisa que diga a ele como ele deve funcionar. E isso que faz o hardware funcionar é o que a gente chama de software, tá certo? Então, o software, como a professora Carla tinha falado, que eu expliquei passo a passo, é mais ou menos essa ideia aí, ou seja, você vai explicando passo a passo o que é que aquele hardware deve fazer, tá certo? Então, a gente chama de software justamente isso, essas instruções que fazem com que o hardware funcione. Vamos ver um resumozinho? Vamos. Dá uma olhadinha aí nesse resumo daí. Software
é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. É o termo usado para descrever programas, apps, scripts e instruções de código de modo a dizer o que uma máquina deve fazer. Todo programa em seu computador, celular, tablet, Smart TV, console de videogame é um software. Seja ele um editor de textos, um navegador, um editor de áudio ou vídeo, um jogo, um app de stream e por aí vai. Existe um software de sistema, como o Windows, Android, iOS, os softwares para aplicativos, como o Microsoft Word, Spotify, Instagram, TikTok, os softwares de comunicação, como por exemplo Gmail, WhatsApp, e software para jogos, como The Sims, Candy Crush, League of Legends e Free Fire, por exemplo. Então, você percebe aí, né, ou seja, que o software é o que vai dar funcionamento àquilo tudo ali, tá certo? Só que tem um detalhe, né? Quando a gente fala de software, é um termo muito genérico, vamos dizer assim, quem dentro é software, né? da tecnologia, né, da informação, porque se a gente observar, diversas coisas fazem esses hardwares funcionar. Por exemplo, o WhatsApp, ele faz o aparelho celular funcionar de alguma forma. O YouTube, por exemplo, né? Então, existem vários tipos de sistemas operacionais, existem vários tipos de software e um principal é o sistema operacional. Dá uma olhadinha na tela aí, que a gente vai ter o seguinte, ó. Então, esse software que faz o hardware funcionar, existe um software principal que é chamado de sistema operacional. Então, o sistema operacional é o responsável por fazer aquele hardware funcionar de maneira geral. E ele possibilita que outros softwares possam também serem utilizados, não é isso? Então, Carla, diz aí um monte de software que tu usa. Eu utilizo o Windows, eu utilizo muito o WhatsApp, eu utilizo muito o TikTok, o Instagram. Eu acho que tudo isso é software, né? Exatamente. E vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui, falando um pouco mais sobre sistema operacional. Dá uma olhadinha aí sobre o Windows sistema operacional. tem mais a ver, né? Vamos lá. É maior. Dá uma olhadinha aí. Sistema operacional é um software ou um conjunto de software cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistema de arquivos a programas de terceiros, estabelecendo uma interface entre o computador e o usuário. Entenda um computador como qualquer máquina de processamento automático de dados, como um desktop, um notebook ou um celular, ou até um console de videogame, por exemplo. O sistema operacional introduz uma camada de abstração entre o hardware, que é a máquina, e o usuário, que transforma comandos do mouse, do teclado e solicitações do sistema como gerenciamento de recursos em uma linguagem de máquina, enviando essas instruções ao processador. Este último vai fazer a tradução para o código binário, executa os comandos e envia as respostas como informações que aparecem na tela do seu computador, do seu celular e do seu tablet, por exemplo. Então você percebe aí, né, que o sistema operacional ele é o grande responsável aí para fazer o hardware funcionar. E dá uma olhadinha como é que a gente percebe aí na tela que essa tela aí, ela resume um pouco aí do que é o sistema operacional, né? Ou seja, é que faz a comunicação entre o usuário e o hardware, né? E aí, então, por exemplo, Carla, os principais, né? Tu falasse alguns aí, mas, por exemplo, o Android, né? É o sistema operacional que faz o smartphone, como, por exemplo, o Motorola, o Samsung, o Poco, o Xiaomi, vários aparelhos funcionar, né? Aquelas janelinhas ali é o Windows, né? Que a maioria dos computadores pessoais utiliza o Windows, né? Os celulares da Apple, o sistema operacional dele é o iOS, né? Os computadores da Apple é o macOS, né? E tem lá o meu querido Linux, né? Que é o responsável Será que eles sabem o que é Linux? Já fica aí uma googlada. Né? É apenas 1,2, mas aí é por usuário pessoal, tá certo?
E agora, Carla, a gente vai ter o desafio, né? É, Diz o aí. desafio. Primeiro que você observa na tela aí, que tem um passo a passo. Essa setinha vai guiando a gente para um passo a passo. Para que essa aula chegue até você, você está vendo aí nessa imagem, tudo que chega para você, existe o passo a passo. Primeiro, eu e o Tiago, a gente se reúne, a gente pesquisa, faz anotações, depois a gente aplica o pensamento científico, depois a gente vai para o computador e digita tudo que a gente quer, se reúne com a equipe e volta para o computador e vai para a equipe, aí grava. Essa imagem chega até você. O sistema operacional, quando a gente vai ensinar uma máquina, o hardware, não é isso? A funcionar corretamente, o software ele vai passar aí para o hardware o passo a passo. Por isso que na próxima tela a gente tem o desafio. Imagine que você precisa programar um software. E aí você precisa aí fazer o passo a passo de algo. O que, professora? Você vai fazer, não é, Tiago? O passo a passo do início, de como é que você começa a assistir a nossa aula, o passo a passo. O que é que primeiro você faz? Você entra na sala, se reúne com o pessoal, o tutor chama você, e depois o passo a passo de como você vai colocar o seu desafio lá na Unirec. E por que a gente está passando esse desafio? Lembre-se sempre, o software ele tem a missão de colocar o passo a passo para o hardware funcionar. Então, qual é o passo a passo para você anexar o seu desafio? Google Drive, gravar, não sei, né? Não pode inverter a ordem, tudo isso. Pensa nisso e coloca no papel mesmo o passo a passo. E em seguida, esse é o desafio que você coloque na Unirec. Pede ajuda ao teu tutor, viu? Qualquer coisa é só gritar. Exatamente, tá certo? Então, pessoal, você percebe aí que na aula de hoje a gente falou muito dessa coisa, né? Ou seja, do que a gente vai fazer uma instrução para algo funcionar, né? No caso das tecnologias digitais, isso tem alguns nomes. Hoje a gente viu como software, né? Mas ele vai voltar daqui a pouco com outros nomes e a gente vai retomar isso daí. Então, coloca lá teu desafio para a gente dar uma olhadinha, tá certo? O passo a passo. É isso aí. Então, vamos embora? Tchau, gente. A gente fica por aqui. A gente continua aí brincando. Bora lá? Tchau, tchau. Tchau. Ó. Papel? Papel. Tesoura. Ganhei. Tchau, gente.